Olá, olá galerinha, sou Alessandro, professor de matemática, e na nossa aula de hoje iremos resolver exercícios envolvendo porcentagem. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você é um bom aluno, dê o seu joinha. E se você não é, dê também o seu joinha. Sem mais enrolações, vamos para a aula. Vamos para os exercícios. Exemplo 1. Chechel teve uma redução salarial. Sabendo que ela recebia 1.400 e que agora recebe 1.200, responda. Qual foi o valor da redução salarial? Bom, pessoal, se ela recebia 1.400 e passou a receber 1.200, o valor da redução salarial foi de R$200. Caso você queira escrever isso, a gente pode fazer isso da seguinte forma. 1.400, que era o valor inicial, menos 1.200, que é o valor inicial, corresponde a 200, é igual a 200, certo? Então, fazemos o valor inicial menos o valor final, pois isso se trata de uma redução salarial. Então, o valor inicial sempre será maior que o valor inicial. Item B. Qual foi o percentual da redução salarial? Então, pessoal, a gente aqui quer encontrar a porcentagem. Geralmente, a gente resolve por meio de uma regra de 3. Onde o total corresponde a 100% e o valor corresponde a uma certa porcentagem. O total aqui, pessoal, é de quem foi feito, em cima de qual valor foi feito a redução salarial. A redução salarial foi feita em cima de 1.400. Então, 1.400 corresponde a 100%, certo? Se eu quero obter a porcentagem, o percentual, então abaixo do 100 eu já coloco X. Está para. Se é o percentual da redução, então aqui deve estar a minha redução, que foi 200. Então, o percentual da redução salarial, a redução foi em cima de 1.400, que corresponde a 100%, e a minha redução foi R$200. E eu quero saber qual é o valor percentual que esse desconto corresponde. Resolvendo aí meio pelos extremos, a gente obtém o seguinte. 1.400 vezes x dá 1.400x. 200 vezes 100 é só escrever o 200 e avançar duas casinhas decimal. 1, 2. Multiplicação por 100 a gente avança duas casas. Então aqui a gente vai completar com um zerinho. Ficando assim com 20.000, certo? X é igual. Vou repetir o 20.000 e esse 1.400 que está do lado do x ele vai passar dividindo. Ficando assim com 14,28, certo? Se eu quero porcentagem, percentual, então acrescento o símbolo de porcentagem no final da resposta. Prestem atenção, galerinha, que agora vai uma dica, vai um dos macetes para encontrar porcentagem. Esse macete só é válido para encontrar porcentagem, certo? Então a gente vai fazer sempre o seguinte, quero encontrar porcentagem. Então, eu vou pegar os escolhidos, acrescentar 2 zerinhos e dividir pelo total. Os escolhidos, pessoal, é sobre quem é a minha porcentagem. Eu quero a redução, quero o percentual da redução. Então, de quanto foi minha redução? A minha redução foi de 200, então acrescento 2 zeros. Quem é o total? Sobre que valor essa redução foi feita? Sobre 1.400, então dividido por 1.400. Fazendo essa divisão, obtemos assim 14,8%. Essa maneira é bem mais prática, galerinha. Agora, se você não conseguiu entender, eu aconselho vocês fazerem pelo método tradicional, que não tem erro. Vamos para mais um exemplo. Janjão possui uma coleção composta por 67 livros em um estante. E desses 67 livros, 17 são de ação. Qual o percentual de livros que não são de ação da coleção de Janjão? Novamente, a gente vai fazer por meio da regra de 3, onde o total está para 100% e o valor está para uma certa porcentagem. O total, pessoal, ele quer o percentual de livros que não são de ação da coleção de Janjão. Então, quantos livros tem a coleção de Janjão? 67. Então, 67 corresponde a 100%. Se ele quer percentual, então abaixo do 100% aqui eu já coloco X. Esse X vai estar para quanto? Vai estar para 50. Ah, professor, por que 50? Se nem tem esse valor 50 aqui.
Percebam o seguinte, que ele quer o percentual dos livros que não são de ação. Quantos livros tem Janjão na coleção? 67. 67 é o total de livros da coleção de Janjão. Quantos são de ação? 17. Então, se eu retiro esses 17 de ação, eu fico com 50 livros. Então, 50 livros não são de ação. E aí a gente resolve meio pelos extremos. Então, 67 vezes x, 67x, igual 50 vezes 100, é só pegar os 50 e avançar duas casinhas decimais, então 2 zerinhos. Resolvendo essa equação do primeiro grau, a gente fica com o seguinte, x é igual, vou repetir os 5.000, certo? E esse 67 que está multiplicando, passa dividindo, ficando assim com aproximadamente 74,63%. Lembrando que eu quero obter porcentagem. A dica de porcentagem é, pega os escolhidos, acrescenta 2 zerinhos e divide pelo total. Quem são os escolhidos? Quantos não são de ação? São 50 livros, acrescenta os 2 zerinhos. Quantos livros tem no total? 67. Fazendo essa divisão, obtemos aproximadamente 74,63%. Essa dica, pessoal, só vale para obter porcentagem. Vamos para mais um exemplo. Janjão comprou um terreno por 3.500. Ele deseja revender o terreno de modo a receber uma valorização de 10%. Por quanto Janjão deve vender esse terreno? Então, Janjão quer obter 10% de lucro. Então, a gente vai calcular 10% de quem? De 3.500. Então, lembrando que o total está para 100%, assim como o valor está para uma certa porcentagem. Quem é o total? 3.500, né? Porque eu vou calcular 10% de 3.500. Então, 3.500 está para 100%, assim como se eu tenho 10%, eu já acrescento ele aqui abaixo do 100. Então, abaixo do 100 vai ficar o 10%, está para x. Resolvendo aqui, galerinha, meio pelos extremos, a gente vai ficar com o seguinte. X vezes 100, 100x. 3.500 vezes 10, é só pegar o 3.500 e avançar uma casa, ficando assim com 35.000. Lembrando, galerinha, multiplicação por 100, eu avanço duas casas. Multiplicação por 10, eu avanço uma. Resolvendo essa equação, a gente obtém o seguinte. 35.000, eu repito aqui, e esse 100 que estava multiplicando passa dividindo, certo? Divisão por 100, é só repetir o numerador e voltar duas casas decimais, 1, 2, ficando assim com 350,00, ou apenas 350. Lembrando, galerinha, que eu queria obter 10% de 3.500, e para calcular 10% eu não preciso fazer cálculo, certo? Basta voltar uma casa decimal. Assim, se eu quero 10% de 3.500, é só pegar o 3.500 e voltar uma casinha que resulta em 350. Então, não precisaríamos fazer aí essa trajetória toda, percorrer esse caminho, certo? Então, 10% de 3.500, voltando uma casa, 350. Então, esse vai ser o valor da valorização. Se é uma valorização, é um aumento, pessoal. Ele não quer o valor do aumento, ele quer saber por quanto o Janjão deve vender. Assim, a gente pega o valor inicial, que é 3.500, e vai somar com 350. Se fosse uma redução, ao invés de somar, a gente iria subtrair. Mas se ele quer uma valorização, valorização é um aumento. Então, por isso, mais. Somando aí, a gente obtém R$ 3.850. Esse é o resultado aí, esse é o valor do terreno aí. Vamos para mais um exemplo, galerinha. Rosa obteve um desconto de 28% na compra de um produto que custava R$ 2.300. Qual foi a quantia paga por Rosa nesse produto? Então, galerinha, a gente quer calcular 28% de 2.300. A gente pode resolver por meio da regra de 3, mas sempre que eu tenho uma porcentagem e quero encontrar um valor, sempre que eu tenho uma porcentagem e quero encontrar um valor, eu quero calcular 28% de 2.300.
Então, 28%, eu gosto de fazer assim, ó, 28 por 100. Se é 28%, é 28 por 100. De quem? De 2.300. Então, vezes 2.300. Fazendo a multiplicação de 28 vezes 23, a gente obtém 634. Ah, mas era 28 vezes 2.300. Esses dois zerinhos a gente acrescenta no final. E esse 100 que está aqui no denominador, a gente repete ele aqui no final, na divisão. Então, 63.400 dividido para 100. Lembrando que divisão por 100 é só repetir o numerador e voltar duas casas decimais, ficando assim com 634. Nada impede que você resolva por meio da regra de 3, onde o total está para 100% e o valor está para uma certa porcentagem, onde o total é 2.300 e você vai colocar ele correspondente a 100%. O total é 2.300, corresponde a 100%. Se você tem 28%, já escreve o 28 abaixo do 100. Está para, é claro que tem que ser x. Então, fazendo aí meio pelos extremos, a gente tem 100 vezes x, 100x. 28 vezes 2.300, a gente viu neste instante que é 63.400. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, galerinha, a gente fica com essa divisão, certo? Lembrando, 100x igual a 63.400. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Divisão por 100 é só repetir o numerador e voltar duas casas decimais, obtendo assim também 634. Lembrando que ele não quer o valor do desconto, ele quer saber o quanto ela vai pagar. Então, a gente vai pegar o valor inicial, que é 2.300, e vai subtrair 634. Fazendo essa subtração, obtemos 1.666. Vamos para mais um exemplo, galerinha. Chechel comprou um produto que custou 2.800. Sabendo que esse valor corresponde a 70% do valor desse produto antes do desconto, determine o valor inicial desse produto. Então, galerinha, esse 2.800 corresponde a 70% e ele quer o valor inicial desse produto. Então, nessa regrinha de 3 que a gente vai montar, onde sempre o total está para 100% e o valor está para uma certa porcentagem, o total eu não sei, certo? Então, eu vou chamar de x. Está para quanto? 100%, certo? Agora, o valor vai ser quanto? 2.800, que corresponde a quanto? 70%. Lembrando que quando ele fala que corresponde, certo? É o valor obtido aí após calcular 70% desse valor. Então, 70% corresponde a 2.800. Cuidado aí, galerinha, para não colocar o total sendo 2.800, certo? 2.800 é o valor correspondente a 70%. Se ele quer calcular o valor inicial, então vai ser x para 100. Vamos resolver essa regrinha de 3. X vezes 70, 70x, igual 2.800 vezes 100, repito 2.800 e avanço duas casinhas decimal. Agora é só completar com zerinhos. X é igual, vou repetir aqui o 280.000 e esse 70 que está multiplicando vai passar dividindo. Agora vem o pulo do gato. 28 dividido para 7 é quanto? É 4. Ah, mas aqui não é 28 dividido para 7. Galerinha, aqui em cima eu tenho 4 zerinhos e aqui embaixo eu tenho 1. Cortando esse zerinho de cima com esse zerinho de baixo, eu fico com 28 dividido para 7, fica 4. Como eu cancelei um zero em cima, eu fiquei com 3. Então, eu acrescento no final. O resultado é 4.000, certo? Caso você não consiga, faz a divisão normalmente. É isso aí, galerinha. Esse foi o pulo do gato. Vamos para mais um exemplo. Ao comprar um produto, Fernanda teve um desconto de 20% por ter pago à vista e pagou o valor de 105,60. Nessas condições, qual é o valor do produto sem o desconto? Novamente, ele quer o valor do produto inicial
antes do desconto, certo? Então, quero descobrir o total. Então, lembrando que a gente quer descobrir o total. Então, o total, certo, que corresponde a 100%, vai ser X, certo? E observe que tem uma porcentagem aqui, 20%. Fernanda obteve 20% de desconto por ter pago à vista. Então, quanto ela pagou do produto? 100% menos 20% dá 80%. Então, ela pagou 80% do produto. E quanto ela pagou? 105,60. Então, esses R$ 105,60 corresponde a 80%, certo? O total, que corresponde a 100%, eu não sei, então vai ser X. E esse 105,60 corresponde a 80%, porque se ela obteve 20% de desconto, ela pagou 80% e ela pagou 105. Vamos resolver essa regrinha de 3 e a gente vai ficar com o seguinte: 80 vezes x, 80x. 100 vezes 105, avançando duas casas, a vírgula aqui, ó, 1, 2. Então, vamos ficar aí com 10.560. A vírgula, ó, ficou na frente desse zerinho. Então, não precisamos colocar ela. X é igual. Como é que a gente resolve essa equação no primeiro grau? Repete o 10.560 e esse 80 que está multiplicando passa dividindo. A gente pode fazer alguns cancelamentos, né, galerinha? Esse zero de cima eu cancelo com o zero de baixo. Fazendo a divisão, eu obtenho 132. Então, o valor inicial era R$ 132. Cuidado aí, galerinha. Preste atenção no próximo exemplo. Enem. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Bom, um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes das remarcações de preço. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Então, observe, pessoal, que esses R$ 50 era antes das remarcações. Então, esse produto que custava R$ 50 vai ser remarcado 20% abaixo do seu valor. Então, inicialmente, a gente vai calcular 20% de 50. Como é que eu calculo 20% de 50? Lembra que a gente sabe calcular 10% de qualquer valor? 10% de 50 é quanto? Repito 50 e vou voltar uma casa decimal. Então, vai ser 5. Então, 10% de 50 é 5. Aí, 20%. 20% é 2 vezes 10%, é o dobro. Então, se 10% é 5, 20% vai ser 10. 2 vezes 5 dá 10, porque 20% é 2 vezes 10%. 2 vezes 5 dá 10, certo? Então, o primeiro desconto vai ser de R$10. Assim, 50 menos 10 fica com 40. Esse vai ser o valor dos produtos que vai ficar na prateleira. Se ele custar R$50, ele vai passar a valer R$40. Agora a pergunta, galerinha, é para quem tem o cartão Fidelidade, de quanto vai ser o desconto adicional? Se o cliente possui o cartão Fidelidade, ele vai obter 10%. Então, se o produto na prateleira está custando R$40, ele vai pagar 10% a menos. Como é que eu calculo 10% de 40? Repito 40 e volto uma casa. Nesse caso daqui, vamos ficar com 4. Então, o desconto adicional vai ser de R$4. Então, a opção correta é a letra E. Cuidado para não marcar 14. Você, às vezes, soma 10 com 4. Não é para fazer isso. A pergunta é bem clara e objetiva, ó. Certo? Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional, então ele quer a economia adicional. A economia adicional é de R$4. Essa aí, galerinha. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.